O Nomes tem vocação para mostrar, descobrir, conferir, endeusar talentos, novos ou já muito conhecidos. O nosso trabalho é expor o trabalho de pessoas que fazem bem, que são exemplo. Hoje eu vou te mostrar um jovem ator, autor teatral, que já acumula 10 obras de dramaturgia, entre elas uma premiada pela Funarte, prêmio inédito para baianos. Thor Vaz tem nome de origem nórdica, que identifica o deus do trovão, deus da fertilidade, guardião dos deuses. O nome com certeza influenciou em sua obra, que entre tantos títulos mantém em cartaz o nórdico, escrito e encenado por Thor, e que fez imenso sucesso de crítica e público. Thor Vaz é formado pela Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia e atuou em dezenas de espetáculos teatrais. Como encenador, escreveu e foi responsável por 6 espetáculos e atua no cinema e na TV. Foi parte do elenco do Prêmio Multishow de Humor. Inquieto, morou no Rio e em São Paulo e trouxe uma bagagem cheia de experiências e ousadias que lhe deram muita régua e compasso para criar cada vez mais. No Nomes, o ator, autor, produtor e diretor de teatro, o baiano Thor Vaz Almada Eustáquio da Silva. O Thor Vaz. Thor Vaz é dessa nova geração de autores e atores. Olha, você sabe que na Itália existe uma coisa chamada cantautori. Aí o que a gente podia chamar de como ator e autor? Autor-tor? Autor-tor. Olha, ainda tem o Thor. Autor. Então, Thor tem já uma carreira vibrante, porque ele escreve muito. E ele já participou de programas de televisão. Você fez uma coisa na televisão que foi muito importante. Mas vamos começar do começo. Tá. Quer dizer, qual é a sua formação teatral? Eu sou formado pela Escola de Teatro da UFBA, né, que é uma escola tradicional, uma das primeiras escolas do Brasil. Eu me formei em 2010 lá. E a maioria dos atores baianos vem de lá, da Escola de Teatro da UFBA. Até porque é a única escola de teatro que tem em Salvador atualmente. E há muito tempo. Engraçado, apesar de ter sido a primeira, podia ter feito escola para muitas escolas, mas não foi bem assim. Não tem mercado. Não tem mercado? Não tem mercado. Você acha isso, então? Eu acho. Para você viver de teatro é quase impossível. Poucos, raros vivem de teatro hoje em Salvador, no Brasil, na verdade, eu diria. Então a maioria tem que ir para o cinema e para a TV. Tem que ir não, porque também não tem mercado de cinema e TV assim. Né? Não tem muito subsídio do governo e você investir no cinema é muito caro. Um filme não sai por menos de R$1 milhão se for muito barato. Né? Então você não acha quem invista. Então, não tem filme. Ou, por exemplo, agora em Salvador não tem notícia de nenhum filme acontecendo. Né? E um filme, ele emprega quantos atores? A depender do filme, não passa de 20, 30 atores. Então não tem quando nenhum é filme um grande elenco, porque pois às vezes faz um elenco, um cast limitado, sim, não para baratear, mas também porque a história vai contar dessa forma. É preocupante isso, é uma carreira preocupante, né, de teatro. Mas vai, continue sua narrativa. Não, só queria complementar, que tinha uma escola do ISBA, né, de teatro, que fechou. Fechou porque não tinha muita gente procurando, porque... E era uma escola privada? Privada. No caso da escola de teatro, da universidade, você presta vestibular e paga pública. só uma taxa de matrícula. Pelo menos do que me lembro. A taxa do vestibular, na verdade. A taxa do vestibular. Que se você não tiver condição, você ainda é isento. Olha só, não me lembro mais. Tem tanto tempo que eu fiz a UFBA que eu nem me lembro mais. Mas é uma espécie de matrícula, né? Você paga o vestibular. Então, na verdade, também não sei, que eu já tenho tempo que eu fiz, né? Eu fiz em 2007, de vestibular. E você escrevia desde menina? Escrevia historinhas, coisas assim? Eu lembro que quando eu ia para o trabalho dos meus pais, eles me davam alguma coisa para ficar lá escrevendo. E eu ficava lá escrevendo, brincando de escrever. Então, eu lembro também que a minha maior motivação para fazer teatro, depois que eu conheci o teatro e me apaixonei, foi poder encenar as coisas que eu fazia. Então, fui estudar atuação muito para ter o domínio de tudo, né? Para fazer, olha só que maravilha. Olha, eu vou lhe contar uma história muito engraçada. Na sexta-feira passada, eu entrevistei a Suzana Pires, sim, que é, inclusive, um dado que ela me informou, que ela é uma das pouquíssimas mulheres no Brasil que escreve
o que faz, né? Uhum. Não só o que faz, mas também para outros. Sim. Ela é Ela escreve para novela. Para novelas e tudo mais. Agora a novela das 6, quem vai escrever é ela. Excelente. A próxima novela. Que eu esqueci o título, mas veja só. E, quer dizer, é uma coisa maravilhosa você escrever o que vai dizer. Uhum. E isso é uma experiência que eu tenho também, porque quando eu comecei a fazer o Nomes, esse programa que nós estamos aqui a fazer, o Dulce Ferreira, minha querida amiga, que era minha produtora, era quem escrevia os textos de abertura, as cabeças do programa, né? E depois de um certo tempo, teve um dia que Dulce não pôde escrever, sei lá, por alguma emergência eu tinha que escrever. Quer dizer, alguém tinha que escrever as cabeças, que ela não podia naquele dia. Eu escrevi e nunca mais deixei de escrever, porque eu escrevo da maneira como eu falo. Sim. Quer dizer, e me deixou muito mais à vontade diante da câmera. Então eu imagino que para vocês que são autores e atores, seja uma coisa melhor. Eu não digo nem melhor, porque às vezes eu sinto falta, por exemplo, que outra pessoa escreva para mim. Porque você entra naquilo mais distanciado, então você se aprofunda, não digo que se aprofunde mais, mas é um outro trabalho, é um trabalho diferenciado, um trabalho que também é prazeroso. Por outro lado, diante também de como a gente tem a cultura hoje no Brasil, é muito mais fácil você acumular funções. Primeiro porque você, por vários fatores, né? Primeiro porque você garante que aquilo que você escreveu vai ser encenado. Segundo que você não precisa comprar os direitos de um outro autor para fazer. Às vezes você quer falar sobre um certo assunto, você acha que tem possibilidade intelectual de escrever sobre ele, você mesmo escreve. Então isso torna tudo mais prático. Mas por outro lado, seria muito melhor se a gente tivesse possibilidade de contratar um autor, contratar um diretor, contratar um ator e todo mundo conversar artisticamente. Provavelmente em alguns trabalhos seria mágico, né? Mas antes de você completar a faculdade, você já estava encenando, ou antes até de entrar? Eu comecei como ator antes de entrar na faculdade, profissionalmente, né? Entendi. Estudando teatro, estudo desde os 11 anos. Mas comecei num grupo aqui de Salvador, que é um grupo excelente, chama Vila Vox, fazendo 1º de abril. Olha só. E também foi um espetáculo que ficou muito tempo em cartaz, né? Então muitos atores de Salvador passaram por ele. E eu estreiei como profissional lá, com 17 anos. Entendi. Aí entrou na faculdade depois. Sim. E encenou as peças que a própria escola faz com que você encene, sim. E depois saiu de lá e já começou a encenar as suas próprias peças. Porque, pelo que eu estou entendendo, você só encena o que escreve. É isso, porque não tem como não falar de teatro sem fazer uma crítica aos fomentos à cultura e tudo mais. Eu enceno o que eu escrevo muito por isso, né? Eu sou muito apressado. Eu não gosto de guardar projeto para o futuro. Tem alguns projetos que são urgentes, você escreve sobre eles e precisa encená-los naquele momento. Então, se eu ficar esperando por um subsídio do governo, ou se eu ficar procurando algo que é ainda mais raro para um ator marginal como eu, de Salvador, que é um patrocínio particular, você nunca faz. Ou faz dali a 5 anos, 6 anos. Então, é muito mais fácil eu escrever e encenar. Agora, eu participei de alguns grupos ainda de Salvador, ainda dentro da faculdade, né? Quer dizer, fora da faculdade, mas ainda no período da faculdade. Participei do Teatro da Queda, participei do grupo Alvenaria, que é um grupo muito interessante aqui de Salvador, que ainda é vivo ainda hoje, né? O Teatro da Queda eu acho que também, mas um pouco mais espaço que o Alvenaria. Enfim, depois comecei a trabalhar sozinho. Agora vamos falar de quando você se profissionalizou realmente, que eu digo profissionalizou. Você se profissionalizou, na verdade, aos 17, né? Isso aí ficou bem claro. Mas eu digo assim, quando você montou a sua primeira peça, uma grande peça, uma coisa, como foi? Conta essa história, porque eu sei também que você aí começou a demandar e fazer outras coisas que foram aumentando esse seu currículo. A primeira vez que eu comecei a trabalhar sozinho, de fato, que foi quando eu saí da alvenaria muito com esse pretexto de fazer um projeto próprio, entender qual é a minha ligação com a arte, né? Qual é a minha pesquisa mais aprofundada, e entender qual a minha voz dentro da arte, foi em 2010. Eu estava ainda dentro da faculdade, estava me formando e fiz o Nórdico, que ficou em cartaz aqui no Teatro Gamboa, que é o teatro que você conhece, teatro lindo. Que foi uma peça muito comentada. Como era o Nórdico? O Nórdico falava muito sobre os meus anseios artísticos, né? Eu estava prestes a me formar. Era então, um monólogo? Um monólogo. Estava prestes a me formar, então tinha muitas questões quanto ao mercado de trabalho, quanto a mim mesmo, quanto a minha necessidade, a necessidade do artista, né, perante a sociedade como um todo. Porque é uma sociedade que faz questão de ressaltar que não precisa da arte.
de forma ou de outra, né, isso fica claro. Por outro lado, os artistas e grande parte da sociedade que pensa a sociedade sabe que é imprescindível você viver sem arte, sem cultura. Na verdade, eu ainda tendo a dizer que a cultura e a educação elas estão equiparadas, né? Uma coisa estimula a outra. Uma coisa estimula a outra. Você não pode ser um bom ator se você não tiver leitura, se Com você não certeza. tiver se preparado para isso. Aliás, para ser um bom artista, tanto é que a gente faz várias críticas com relação, por exemplo, a letras de música Sim. e várias coisas que estão aí e que, em vez de enriquecerem a nossa gente, de uma certa forma empobrece. É uma crítica construtiva, eu espero que você que tá me ouvindo, está me vendo, não pense que eu estou falando aqui, fazendo uma crítica, sabe, enfim, não, maldosa, de maneira nenhuma. O que eu tento mesmo é estimular. Se você faz música, se você escreve, seja lá o que você faz, e se você começar a ler, você vai fazer um trabalho muito melhor. Claro. Não, Isso é qualquer fato. profissional. Isso é fato. Agora, existe uma diferença que é muito grande e às vezes a gente tende a confundir, que é a arte e o entretenimento. Né? E uma não tem nenhum demérito quanto a outra. Quer dizer, o entretenimento tem seu espaço e a arte também tem o espaço dela. Eu sou artista. É claro que eu também sirvo ao entretenimento. Se alguém me contrata para fazer um trabalho de entretenimento, se eu achar o trabalho interessante ou precisar do dinheiro, eu faço. E para mim não é nenhum demérito, pelo contrário, é uma honra, porque entretenimento também tem seu lugar na sociedade. Agora, uma coisa é um cantor, uma pessoa que canta tecnicamente, outra coisa é uma artista que porventura cante, ou que porventura atue, ou que porventura escreva. São dois trabalhos que se ramificam para locais diferentes, né? Então, depois do Nórdico foi que veio. Você fez a sua crítica e conseguiu algum público? Foi legal? As pessoas aplaudiram? Como foi? Porque todo começo eu sei que é difícil, Sim, então. sim. Todo começo é difícil. A gente tem uma vantagem aqui em Salvador, que a classe se conhece porque é, de certa forma, uma classe pequena. Salvador não é uma cidade tão grande e o meio teatral aqui também não é tão grande, né? São poucos teatros na cidade. A gente tem quantos teatros hoje em dia funcionando em Salvador? 10, 15, não chega a 20 talvez. Então é uma classe pequena. Então você conhece as pessoas conhecem você, então você vai assistir o espetáculo dos seus colegas vão assistir o seu também. Eu fiz o Nórdico no Teatro Gamboa Nova, que é um teatro pequeno, para 60 lugares. Então tive um público interessante. Thor Vaz é ator, mas escreve o que atua. Leva aos palcos o que sente. Não saia daí, a gente volta já já. Oh,